É um grande prazer dar início a esse debate do Fórum Inovação Saúde 2020 Digital sobre a saúde na Espanha e seu modelo de educação, treinamento e capacitação profissional. Teremos a honra de escutar a professora Montserrat Sanches, da Universidade de Lleida. Professora Montserrat Sanches é professora da Faculdade de Enfermagem e Fisioterapia da Universidade de Lleida, especialista em pesquisa qualitativa e políticas de saúde pública pela Faculdade de Enfermagem de Bloomberg, na Universidade de Toronto. Teremos ainda a participação do Dr. André Volchan, do Hospital Procardíaco. Dr. André é doutor em Medicina pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é coordenador médico da unidade de emergência do Hospital Procardíaco, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem uma grande experiência na área de medicina, com ênfase em emergência e cardiologia. Teremos também a honra de escutar a doutora Adriana Aguiar, da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora do projeto Preceptoria em Programas de Residência no Brasil e Espanha, Ensino, Pesquisa e Gestão. A médica Adriana Aguiar é pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fiocruz. Uma honra tê-los aqui. Cada um dos palestrantes terá 10 minutos de apresentação. Vamos iniciar com a palavra da professora Montserrat Sanches. Quando faltarem 2 minutos, eu posso sinalizar. Muito obrigada pela presença de todos vocês e toda a audiência que nos assiste agora. Hola. Buenas tardes. Bien, pues muchísimas gracias. Es para mí un honor, en nombre del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, poder acompañar mi tarde en su mañana a esta presentación que les he preparado para comprender un poco cuál es el modelo de salud, ¿no?, que seguimos en Cataluña, en España, cuál es el modelo de educación, de capacitación y formación profesional. Y bueno, pues agradecer también en nombre de la Dirección General de Profesionales de la Salud y de la Consellera de Salud que nos hayan invitado pues a compartir nuestro modelo con ustedes. ¿Puede pasar a la siguiente? Sí, muchas gracias. Entonces, les he preparado un pequeño índice, simplemente haré una breve introducción. Posteriormente hablaremos de la demografía de las profesiones sanitarias y, por último, de la formación de nuevos profesionales. Siguiente, por favor. Siguiente. Pues la situación que tenemos actualmente, la evolución de la población en Cataluña, la pueden ver en los gráficos. En los próximos años la población estará más envejecida, la población infantil disminuirá por una reducción de los nacimientos. También la población de edad avanzada aumentará, tanto por el aumento de la esperanza de vida como la llegada de generaciones plenas. La población tendrá más problemas de salud crónicos y discapacidades. Se estima que el 37,7% de la población de 15 años y más padece una enfermedad o un problema de salud y la prevalencia aumenta con los grupos de edad más avanzados. Además, la prevalencia de discapacidad sigue el mismo patrón y es superior en las mujeres y va creciendo con la edad. A su vez, la población tendrá más necesidades sociales, por lo tanto, tendremos que dar respuesta a las necesidades de una población aún más frágil. Siguiente, por favor. Para comprender un poco el sistema educativo dentro de la rama de la familia sanitaria, debemos remontarnos aproximadamente a la edad de 16 años, cuando los chicos y las chicas
de educación secundaria, de los centros de educación secundaria, deciden si quieren seguir haciendo bachillerato, que les dará acceso a cualquier grado de la universidad, o bien quieren hacer lo que nosotros llamamos formación profesional. Dentro de esta formación profesional se pueden elegir diferentes ramas y en pantalla tienen las ramas concretas que son de la familia sanitaria. Como ciclos formativos de grado medio existen los cuidados auxiliares de enfermería, las emergencias sanitarias y la farmacia y parafarmacia. Mientras que hay otros ciclos formativos que son de grado superior, como anatomía patológica, audiología protética, dietética, documentación y administración sanitaria, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, laboratorio clínico y biomédico, ortoprótesis, prótesis dentales y radioterapia y dosimetría. Estos ciclos formativos darían lugar a un título que te facilita el trabajo como técnico. Pase a la siguiente, por favor. A continuación les hablaré un poco de la demografía de las profesiones sanitarias. Empezaremos por hacer una visión general. Siguiente, por favor. Esta es la pirámide, podríamos decir, de profesiones sanitarias. Es decir, ya estaríamos en el ámbito universitario de los graduados y aquí están las personas colegiadas. Eso significa que son personas que están en activo. Como pueden ver en la pirámide, la base es la enfermería. El graduado en enfermería, con más de 45.000 enfermeras en nuestro sistema sanitario, seguida de médicos y ya en menor medida estarían el resto de profesionales de las profesiones sanitarias como farmacéutico, fisioterapia, odontología, óptica, logopeda, psicología, nutricionista, podología, etc. Siguiente, por favor. Esta sería la evolución de colegiados desde el año 2012 hasta el 2017. Como pueden ver, es una evolución bastante estable, con tendencia al alza, por ejemplo, de colectivos como los fisioterapeutas, que cada vez los intentamos integrar más en el sistema público, aunque tienen un fuerte componente privado, y otro de los colectivos que también ha incrementado sería el de farmacéuticos. Siguiente, por favor. En este sentido, como pueden ver también en la evolución, otra vez las enfermeras son las que ocupan un mayor incremento y un mayor volumen y también podemos decir que todas las profesiones sanitarias se mantienen en equilibrio, pero que tienen una cierta tendencia al crecimiento, porque también corresponde con los niveles de dependencia de la población. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Seguinte, por favor, ela pede o slide seguinte, por favor. Muito bem. En la siguiente gráfica pueden ustedes... Neste gráfico, vocês podem verificar um pouco quais são as faixas de idade por profissão. Então, aqui, nossa máxima preocupação, nós podemos dizer, é justamente sobre o envelhecimento do número de profissionais. Realmente nós vemos aqui que são idades superiores e nos próximos anos nós precisaremos de um grande volume de profissionais justamente para poder enfrentar todas as aposentadorias. Então, as profissões mais envelhecidas seria da medicina e depois da enfermagem, embora tenhamos outras profissões, como pode ser a terapia ocupacional, fisioterapia, e são profissionais mais jovens que ainda atuam nessas áreas e nessas profissões. Seguinte, por favor, ela pede para que vocês ponham o slide seguinte. Vamos lá. E na distribuição dos profissionais de saúde por sexo, nós podemos verificar que há uma tendência importante nos últimos anos, há um aumento do número de mulheres nessas profissões. Isso é certo praticamente em todas as profissões realmente da área de saúde, então, exceto na farmácia. Então, temos um número importante de mulheres nessas áreas
das profissões da área de saúde. Ela pede, por favor, que coloquem o slide seguinte. Agora, na tela, vocês podem verificar também qual é a distribuição das profissões conforme a nacionalidade. Nós verificamos que há um 17% de profissionais registrados que vêm de fora da nação do Estado espanhol. 12% corresponderia justamente a países que não fazem parte da União Europeia, principalmente Peru, Colômbia, Venezuela, Argentina e Cuba. E da União Europeia, nós destacaríamos Itália, Portugal, Romênia, Alemanha, França, por uma questão também de proximidade. Há 3% que nós desconhecemos a origem desses profissionais, de onde eles vêm para atuar na Espanha. Slide seguinte, por favor. Ela pede, por favor, que mudem o slide. Muito bem, obrigada. Agora, com relação à distribuição por linhas assistenciais ou de saúde, principalmente 60% dos profissionais de saúde, eles estão concentrados no atendimento hospitalar agudo e 27% no atendimento primário de saúde. Numa menor medida, estaríamos o atendimento social à saúde, 6%, e a saúde mental e vício de 3,64%. Por favor, ela está pedindo que mudem a apresentação para o slide seguinte. Muito bem. Com relação ao treinamento de novos profissionais da área de saúde, os títulos universitários de profissões de saúde, eu vou mostrar o título que nós temos aqui. Seguinte slide, por favor. Essa evolução das graduações das profissões da área de saúde. No ano de 2011 até 2012, nós temos uma diminuição muito acentuada, podemos dizer, das graduações da área de enfermagem. Agora, isso não é porque as pessoas estão deixando de fazer, mas sim porque houve uma reestruturação dos planos de estudo e na universidade todos os títulos passaram a ser de formação de 4 anos, exceto medicina, que continua sendo uma formação de 6 anos, numa primeira fase antes da residência. Então, há um ligeiro aumento no número de diplomas, digamos, em todas as profissões da área de saúde. Seguinte, por favor. Essa seria a relação da evolução dos egressos em relação à oferta de vagas na graduação e novas admissões. E nós vemos aqui que enfermagem, terapia de fala, farmácia, fisioterapia, nós vemos aqui que permanecem estáveis esses egressos, embora os titulados, que são aqueles que aparecem em azul, que são os egressos, em certas profissões, como, por exemplo, a terapia de fala, que embora tenha aí a entrada de vários estudantes, muitos abandonam ou não conseguem finalizar a titulação. Por favor, ela está pedindo que vocês mudem o slide. No caso de outras titulações, nós vemos também um comportamento bem estável, mas no caso, por exemplo, de nutrição humana e dietética, vocês podem observar também como essas entradas são elevadas, mas os egressos são menores aos ingressos. Então, isso se refere a uma taxa elevada de abandono justamente dessas áreas. Por favor, ela está pedindo que vocês mudem ao slide. Slide seguinte, por favor. Muito bem. 2 minutos, por favor. Faltam 2 minutos. Na enfermagem, nós observamos que há
que não houve um aumento de vagas em relação ao ano de 2013 a 2015. Isso explicaria justamente essa falta de enfermeiras que nós temos justamente atualmente no país, e cursos como psicologia, dietética e nutrição, fonoaudiologia, podologia e terapia ocupacional, vemos que há índices de evasão muito significativo. Por favor, slide seguinte, ela pede. Na distribuição por sexo, conforme os cursos e titulações, uma vez mais acontece o que nós vimos anteriormente. Vocês podem ver que, de uma forma justamente mais acentuada, a imensa maioria de estudantes, digamos, de ciências da saúde no âmbito universitário, se refere a mulheres. Então, no gráfico que eu mostrei a vocês anteriormente dos profissionais, então, farmácia predominantemente era uma profissão, digamos, relacionada mais a homens. Agora, no caso dos estudantes, vemos que essa tendência passa a inverter totalmente. Por favor, o seguinte slide. E logo a seguir nós temos aqui a formação do treinamento de novos profissionais, o treinamento sanitário especializado. Então, são para os profissionais de saúde que finalizaram os estudos de graduação. Ela pede o slide seguinte, por favor. Então, nesse slide, nós podemos ver um pouco a distribuição da formação especializada em saúde na Catalunha. Então, como vocês podem verificar aqui, há uma imensa maioria dedicada para médicos. Aqui são especialidades médicas. Depois nós temos 5 especialidades, como, por exemplo, de enfermeiras, num menor número, farmacêuticos, psicólogos, e a única especialidade que nós temos desenvolvida é a especialidade clínica, e logo depois nós temos, digamos, 6 multidisciplinares que se referem aos biólogos, farmacêuticos, físicos e químicos. Então, nós vemos também nessa estrutura de ensino, nós temos hospitais de ensino, unidades de atendimento familiar e cuidados comunitários e medicina do trabalho também. Ou seja, para o próximo ano, nós vamos oferecer na Catalunha, inclusive, mais de 5.000 vagas para residentes. Seguinte, por favor. Esta seria também a distribuição em todo o mapa da Catalunha. E como vocês podem verificar aqui, logicamente, pela capacidade de atração que tem a cidade de Barcelona, claro que a maioria dos residentes fica no âmbito hospitalar da cidade de Barcelona. Justamente o restante vai se distribuindo por todo o território. Seguinte, por favor, ela pede o slide seguinte. Muito bem. E com o intuito de fazer uma distribuição, digamos, mais equilibrada e mais justa dos residentes que vão sendo incorporados pelos hospitais para poder desenvolver as suas especialidades ou residência, nós temos aqui um estudo das necessidades que está relacionado quantos efetivos ou quantas formações vão ser distribuídas num prazo de 6 a 15 anos para poder favorecer essa mudança de gerações, e logo necessidades identificadas de acordo com o plano de saúde. Ou seja, nós temos algumas especializações que seriam, por exemplo, estratégicas, como, por exemplo, podemos pensar na urologia, alergologia. Será que nós temos na área de alergologia médicos suficientes para atender nessa área pelos níveis de contaminação que nós temos atualmente? Talvez seja uma especialidade da qual nós vamos precisar de um número maior de profissionais. E logo também nós fazemos, digamos, uma especificação da oferta de vagas para cada especialidade.
Então, por exemplo, após ter todas essas informações, nós fazemos uma distribuição de vagas de acordo com critérios de qualidades e territoriais que estão vinculados a alguns indicadores. Temos mais de 1.000 indicadores para poder avaliar os centros e também questões territoriais, de forma que nós distribuímos por meio das coroas, que nós chamamos primeira, segunda e terceira coroa, e nós fazemos dessa forma com a finalidade de evitar, digamos, que todos os residentes escolham ou se especializem somente numa única cidade, por exemplo, ou na área metropolitana de Barcelona, pelo atrativo justamente da cidade em si. Seguinte slide, por favor, ela pede. Muito bem. E esta seria a evolução da oferta de vagas de formação especializada na área de saúde. É uma tendência alta justamente nos últimos anos, que nós não temos aqui, 2019, 2020, nós atingimos o recorde histórico de oferta de vagas de residentes, inclusive, e de fato nós já superamos essas cifras de 2010, quando houve, digamos, uma queda importante, como vocês podem ver no gráfico, principalmente devido à recessão econômica que nós sofremos e aos cortes relacionados à área de saúde. Seguinte, por favor. Bom, então, isso é tudo que eu gostaria de mostrar a vocês. Muito obrigada, estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada, professora Montserrat, pela apresentação completa e muito interessante da situação na Catalunha. Vamos agora escutar, por favor, o próximo palestrante, que é o Dr. André Volchan, do Hospital Procardíaco. Dr. André, o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Denise. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a organização do Fórum Inovação e Saúde, coordenado pelo Dr. José Vilar, a oportunidade de estar participando dessa mesa, tendo a oportunidade de ouvir essa brilhante apresentação da professora Montserrat e tendo companheiros de mesa a professora Denise Carvalho e a professora Adriana Guiar. Só queria aqui abrir um pequeno parênteses para uma correção. Eu fui durante 20 anos coordenador da unidade de emergência do Hospital Procardíaco, mas hoje eu sou coordenador de ensino e pesquisa da instituição. Professora Montserrat, parabéns pela brilhante apresentação. Eu acho que o sistema de saúde espanhol é um dos destaques dos sistemas de saúde pelo mundo e, sem dúvida nenhuma, nós temos e vamos aprender muito com o sistema de saúde espanhol. Sua apresentação, inicialmente, ela traz alguns pontos bastante impactantes, não só no que diz respeito à distribuição de sexo, idade e preferências de especialidade, mas também é algo que chama muito a atenção, por me parecer algo bastante racional, que é uma distribuição do oferecimento das especialidades conforme as necessidades regionais, e isso, sem dúvida nenhuma, deve agregar um valor a essa assistência comunitária de uma forma bastante importante. Eu queria trazer para a reflexão aqui algumas questões que eu já acho importantes, podendo linkar o sistema espanhol com o sistema brasileiro, e ainda que nós possamos ter uma diferenciação socioeconômica com fortes impactos na educação, eu queria entender o treinamento, a capacitação e a educação como coisas distintas, mas entendendo a educação como talvez algo mais abrangente, algo mais amplo, onde nós possamos ter aqui uma visão mais humanística em relação à formação da pessoa, do profissional. E dessa forma, então, eu acho que é desta forma que eu entendo que nós devamos, de alguma forma, caminhar dentro do sistema de formação dos profissionais de saúde como um todo. Entender um pouco melhor
a qualidade dessa formação e como é que efetivamente nós devemos estar preparados para essas mudanças que estão acontecendo e vão ser cada vez mais aceleradas, eu acho que é fundamental mantermos sustentáveis, inclusive. No ensino superior, as demandas da sociedade eles tendem a moldar o papel da universidade e quanto à questão da coerência curricular. As diretrizes curriculares nacionais, que foi um documento do Ministério da Educação de 2014, documento do Ministério da Educação do Brasil de 2014, onde foca não só os novos métodos de aprendizagem, também traz um foco muito importante na questão da competência, de como as competências elas devem ser melhor exploradas, e entendendo aqui a competência como conjunto do conhecimento, das habilidades e das atitudes, e aqui não só na questão da competência técnica, que me parece, sim, ser o pilar central da ação, mas de outras competências que circundam e também devem essa formação desse profissional de saúde. Naturalmente que hoje a forma como o sistema de saúde ele está se desenhando, ele exige uma migração do modelo clássico de qualificação para uma concepção de competência aliada não só à questão da necessidade da produtividade, da competitividade, da flexibilidade e até mesmo da polivalência profissional, que hoje parece cada vez necessário. E estado para esses desafios, eu vejo um reforço nessas competências, e aqui talvez principalmente na questão das competências não técnicas, para que a gente possa atender aqui não só pacientes, familiares, mas também a sociedade, a academia e o sistema de saúde, aqui mais uma vez trazendo aspectos que devam ser cada vez mais enfatizados do ponto de vista multi e transdisciplinar, porque não há mais espaço para o cowboy solitário que vai resolver todos os problemas, e essa hoje é uma verdade que se aplica basicamente pelo resultado dos resultados clínicos dos estudos que provam que essa ação multitransdisciplinar traz resultados muito melhores. Eu acho que essa formação, de uma forma geral, ela vai nos exigir uma visão muito forte na questão das competências de colaboração, de comunicação, de ética, para que a gente possa caminhar dentro do modelo onde o profissional efetivamente ele possa hoje estar saindo da universidade com um outro modelo mental. Um modelo mental onde a análise crítica possibilite efetivamente que eles sejam atores das mudanças tão necessárias para o sistema, para agregar valor ao sistema, para que nós possamos ter melhores resultados, que os pacientes possam ter melhores experiências, e assim a gente está contemplando efetivamente a ideia do valor do cuidado em saúde contemporâneo, que passa pelo menos por essas duas vertentes. Não que a questão do custo não deva ser também fonte de atenção, mas fundamentalmente frente às adequadas práticas, as práticas vinculadas à medicina baseada em evidência, obedecendo a preceitos éticos, mas fundamentalmente agregando eficiência às nossas práticas assistenciais. É preciso que a gente estimule as práticas baseadas em evidências e tenhamos sempre em mente que o custo da saúde ele precisa ser levado em consideração porque os recursos são indiscutivelmente finitos. Finalmente, eu acho que vale aqui algumas palavras a respeito da incorporação tecnológica, que nessa fase de pandemia, principalmente, vem sendo um avanço na educação como um todo, mas eu acho importante que ela seja vista como um recurso, como uma ferramenta e não como uma solução. É preciso que a gente dê a questão da
da incorporação tecnológica o seu espaço adequado para que não tenhamos a expectativa de que ela, por si só, há de substituir falências históricas do sistema. E, para isso, então, é preciso mais do que nunca que nós estejamos preparados para lidar com esses recursos. E esse eu acho que é um outro gap de conhecimento. Os professores, os tutores, os orientadores não têm o preparo adequado ainda para lidar com esse salto de demanda do recurso tecnológico. E essa vai ser uma corrida que nós também vamos ter que enfrentar. Finalmente, eu acho que a tecnologia está, sem dúvida nenhuma, mudando a natureza e as funções do trabalho, e a gente vai precisar mudar também nossos comportamentos. Para finalizar, eu queria, então, deixar a ideia de que eu entendo que esse médico ele deve ter uma formação seguindo princípios de preservação de saúde, da singularidade, mas também da corresponsabilidade do uso racional de tecnologia, que sejam médicos contemporâneos, que possam atuar de uma forma cada vez mais diferenciada no seu campo de atuação, que sejam médicos de pensamento global, capazes de manter uma visão panorâmica da medicina, do ponto de vista histórico, espacial, formar médico com um compromisso social e gerando impacto no sistema de saúde, para poder efetivamente gerar algum tipo de mudança. E, finalmente, eu acho que integrar o ensino, a pesquisa, a extensão e os serviços de saúde enquanto assistência é um passo fundamental para que o sistema todo ganhe e que todos nós possamos oferecer o que objetivamos, que é a melhor assistência com sustentabilidade aos nossos pacientes. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor André, pela excelente exposição e, sem dúvida nenhuma, teremos um excelente debate a seguir. Vamos escutar a doutora Andréa Aguiar e depois podemos ouvir um pouco as respostas da professora Montserrat Sanches. Por favor, doutora Andréa Aguiar, uma grande honra. Boa tarde a todos, uma grande alegria estar aqui compartilhando essa mesa tão ilustre com a professora Montserrat, com a magnífica reitora da FRJ, a professora Denise, com o doutor André, e dizer que eu, desde 2011, estudo a formação especializada na Espanha, a formação de residentes, e vejo muitos paralelos importantes entre o Sistema Nacional de Saúde espanhol e o Sistema Único de Saúde brasileiro, de forma que eu parabenizo muitíssimo a organização do Fórum Inovação e Saúde por incluir essa mesa com essa temática. E não posso deixar de comentar que nós temos um livro que é produzido por essa pesquisa que foi financiada pela Organização Pan-Americana da Saúde, que conta um pouco da história e dos paralelos entre a Espanha e o Brasil na formação de residentes, e isso está disponível na internet, na página da Fiocruz, basta digitar preceptores e Fiocruz, que aparece a página com o livro disponível em português e em espanhol. Então, nesse livro, a gente argumenta como os modelos espanhóis de regulação e governança da formação especializada são preciosos para nós aqui no Brasil, no devir histórico do desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde e da formação profissional. O Brasil e a Espanha têm como a característica de ainda uma permanência de um certo grau de separação entre os estudos da graduação e da formação especializada no formato residência, e a residência é incumbência dos sistemas sanitários das comunidades autônomas, que seriam equivalentes aos estados brasileiros,
portanto, com uma heterogeneidade grande intercomunidade autônoma, mas com características reguladas centralmente muito interessantes. E eu destacaria, seria muito bom se a professora Montserrat puder comentar, a lei de ordenação das profissões sanitárias, que é digna de bastante inveja para nós que trabalhamos com a formação no Brasil, porque nós temos aqui no Brasil, e um dos capítulos do livro trata especificamente da questão regulatória e legal, nós temos uma miríade de figuras jurídicas regulando tudo isso, enquanto lá a Espanha conseguiu legislar sobre o assunto, não só formalmente, mas como também chegar a um grau de acordo político-institucional que permite uma capacidade de governança muito interessante, e aí eu estou falando da residência especialmente, com a questão das comissões nacionais de especialidades, todas as pactuações regulares que são feitas sobre a oferta de vagas, sobre o processo seletivo de residente que é unificado, sobre a acreditação de unidades de saúde para a oferta de residências, e também um avanço de uma reflexão sobre o que eles vão chamar de contínuo educacional, que vai pegar desde a graduação, passando pela formação especializada, mas chegando aos processos de educação continuada, que são fundamentais para a garantia da qualidade do trabalho. Portanto, quais são as atribuições e obrigações dos sistemas sanitários e dos profissionais sanitários, no sentido de manter um padrão de qualidade assistencial contínuo ao longo do tempo, considerando as mudanças previsíveis na oferta de serviços de saúde. Eu fiz o pós-doutorado na Escola Nacional de Sanidade em 2011, já desde então discutíamos isso lá no Departamento de Saúde Internacional, e depois vi pesquisar com mais detalhe o trabalho da preceptoria, que na Espanha se chama tutoria, e das estruturas chamadas unidades docentes, que são responsáveis pela oferta da residência. Então, é muito bonito e eu parabenizo muito os espanhóis que lidam com as suas diferenças de formas, às vezes, mais harmoniosas, às vezes menos, mas que, ao longo do tempo, desde a redemocratização do Estado espanhol, têm sido capazes de manter um diálogo que nós aqui precisamos ainda avançar, e creio que temos avançado. Questões como o papel das especialidades médicas na oferta de residência, na certificação, como no caso brasileiro, uma via dupla de certificação de especialistas, via sociedades de especialistas e sistema de residências. Isso gera um grau de conflito importante ainda no Brasil. Eu acho que a Espanha foi capaz de definir, falando agora da medicina, embora lá e aqui tenhamos residências de outras profissões, né? Mas acho que a Espanha foi capaz de definir, estabelecer um papel importante das especialidades e das suas sociedades na escuta sobre os rumos da formação especializada, mas, ao mesmo tempo, criar um sistema de residência muito legítimo e respeitável, que faz com que não haja questionamentos sobre as dimensões unificadas da formação, como é o caso da prova única nacional, que é um mecanismo muito interessante para evitar favorecimentos de pessoas e, portanto,
superar determinadas deformações que podem acontecer e a gente imagina que lá também aconteceriam em outro momento, né? Eu acho que o que eu queria de provocação é isso, quer dizer, saúdo, então, a professora Montserrat pelo seu bonito trabalho. A Catalunha é uma comunidade autônoma com um grau de debate sobre tudo muito intenso, como nós sabemos, isso é muito bonito. A democracia espanhola, ela se caracteriza por essa intensidade da reflexão e da participação cidadã. Nós acompanhamos aqui o que acontece na Catalunha com muita esperança de que tudo que venha a acontecer seja no sentido mais profícuo para os catalães. Então, de preferência que seja possível o acordo com os demais espanhóis, mas isso eu vou me abster de comentar, porque não me sinto em condições de emitir nenhuma opinião. Um grande abraço e muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, doutora Adriana. É realmente um debate muito interessante. Eu vou tentar contribuir um pouco também nesse debate, trazendo a experiência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, brevemente, na área da saúde, e depois, infelizmente, eu vou precisar me ausentar. Agradeço de antemão Dr. André Volchan, se puder me substituir logo após a minha breve fala. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos um enorme desafio no momento, assim como em todas as outras universidades que têm a área da saúde muito forte e muito grande. Nós temos todos esses cursos citados pela professora Montserrat, no nível, quando é um curso de nível superior, mas é interessante notar que na Espanha tem havido uma redução no tempo de formação dos profissionais para 4 anos, quando no Brasil nós caminhamos no sentido contrário, ampliamos para 5 anos. A medicina permanece com 6 anos. Lembro-me que na década de 90, no início dos anos 2000, o curso de farmácia na UFRJ, o estudante se formava farmacêutico com 3 anos e meio e ele poderia seguir na sua especialização como farmacêutico bioquímico ou farmacêutico de alimentos, enfim, por mais 1 ano e meio, completando 5 anos. Esse era um modelo interessante, que eu particularmente defendia, mas infelizmente nos últimos anos nós passamos a adotar um modelo único de formação com 5 anos para todos. Eu tenho uma visão crítica dessa decisão, eu acho que a Espanha está correta, se pode formar excelentes profissionais com 4 anos, sem dúvida nenhuma, porque é muito importante que esses profissionais se insiram no mercado de trabalho, principalmente num país como o nosso, como o Brasil, que tem problemas graves socioeconômicos e que o diploma de nível superior faz com que esse indivíduo ele tenha possibilidade de melhorar não só a sua vida, ter emprego, mas também melhorar a vida de toda a sua família. Então, alongar a formação de alguns profissionais da área da saúde não foi uma decisão que eu considero das melhores para o nosso país. Com relação ao curso médico, nós temos uma experiência já há quase 2 décadas na UFRJ, pioneira no Brasil, que é a formação do médico pesquisador, é um programa baseado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que é o MD-PhD. Então, desde 2001, começamos a formar os primeiros
médicos MD, PhD. Na verdade, eles ingressam no doutorado ainda durante o curso de graduação, como acontece na Colômbia desde a década de 60 em outras universidades americanas, e podem defender o doutorado até 2 anos após a colação de grau como médico. Alguns conseguem fazer a residência médica em paralelo, mas outros não. A maior parte se dedica à tese de doutorado e só depois ingressa nos programas de residência, que na maior parte das vezes vão conferir a especialidade àquele médico já doutor. Então, esse programa começou na UFRJ, ele existe hoje em outros estados do país, também em universidades tradicionais, como a Unicamp, mas ainda não, por exemplo, na Universidade de São Paulo. É um programa muito bem sucedido, que tem formado excelentes pesquisadores médicos. Não tenho dúvida que o futuro é de maior integração entre a graduação e a pós-graduação, principalmente para aqueles profissionais que pretendem continuar na academia, gerando conhecimento e participando da produção de conhecimento. Mas isso, obviamente, é para um grupo pequeno de pessoas. A maior parte vai atuar na assistência sem ligação direta com a produção de conhecimento, como nós conhecemos hoje. E, por último, eu quero comentar a questão do uso dessas tecnologias para o ensino. Nós estamos com o ensino remoto na nossa universidade desde o mês de junho, nos adaptamos porque era uma minoria de cursos que usavam plataformas virtuais para o ensino presencial, realmente minoria. Nós estamos atualmente com todas as disciplinas teóricas em ambiente remoto, mas a área da saúde não pode formar profissionais sem atividade prática, sem atividade presencial, e é esse o grande desafio nesse momento. Gostaria, se possível, que a professora Montserrat comentasse a telesaúde na Espanha, como se existe, em que grau, pelo menos na Catalunha. Nós sabemos que no Brasil é bastante heterogêneo o uso da telesaúde. Agora, durante o enfrentamento à Covid, o estado de Minas Gerais foi um exemplo na atenção primária, reduzindo bastante a ida de pacientes possivelmente infectados pelo coronavírus para as unidades de saúde, com atendimento através da telemedicina. E são essas as minhas colocações. Os nossos desafios para as próximas décadas, como profissionais da área da saúde e como educadores, são enormes. Não só o ambiente remoto, como muito bem colocado pelo Dr. André, mas como formar um profissional que seja capaz de se adaptar às realidades das próximas décadas, porque a inteligência artificial está aí, o diagnóstico através dessas plataformas mudará completamente as nossas respectivas profissões, né? Nós ainda não sabemos hoje qual será o impacto do uso da inteligência artificial na área da saúde, nas diferentes áreas. Para o diagnóstico, é claro, para o tratamento, um pouco ainda mais difícil de entendermos. Muito obrigada, foi uma honra, eu agradeço muito ao nosso coordenador, Dr. Josier Vilar, pelo convite de estar aqui hoje e poder escutar vocês três, excelentes debatedores, eu aprendi muito. Vou ficar um pouquinho mais, mas passo agora a mediação para o Dr. André. Muito obrigada, Dr. André Wolchan. Denise, muito obrigado pelas suas palavras, sempre enriquecendo muito aqui o nosso debate. Eu queria voltar, então, à professora Montserrat, para que ela pudesse fazer as suas colocações em relação
as colocações da professora Adriana e da professora Denise. Por favor, professora Montserrat. Acho que a senhora está comigo. Muito obrigada, inclusive pelos gentis comentários que vocês fizeram, inclusive com relação ao meu país, Catalunha, e eu gostaria, bom, eu vou aí respondendo algumas questões importantes, algumas inclusive eu vou mesclar um pouco porque surgiram de vários discursos, mas eu vou começar aí pelo Dr. André, que falava da importância dessas competências transversais e precisamente nós, há alguns anos também, o que nós fizemos foi justamente elaborar uma série de cursos, digamos, para todos os residentes da Catalunha, porque nós pensávamos que havia uma espécie de vazio na formação, principalmente com relação a questões, vamos dizer, como valores e coisas, digamos, que são mais intangíveis e que são mais difíceis de serem avaliadas, mas que de uma certa forma eram muito precisas para que todos os residentes, para que eles pudessem ter um currículo comum de competências transversais dentro das suas formações especializadas. Isso por um lado. Agora, com relação, por exemplo, ao que vocês estavam comentando de tecnologias da informação e da comunicação, e ligando isso um pouco, relacionando as formações remotas, como a senhora Denise estava comentando, claro que os aspectos tecnológicos foram integrados nessas consultas diárias e isso veio para ficar, certamente, porque isso nos permite com que populações remotas possam ter acesso a determinados serviços que, de certa forma, seria muito difícil de uma outra forma que tivessem esse acesso. E claro que também nas questões relacionadas a formações profissionais e da área de saúde e as formações remotas, dificilmente podem suprir realmente esse modelo misto ou híbrido. Então, nesse sentido de formação por questões relacionadas à segurança do tratamento com o paciente, avaliação de competências como, por exemplo, a empatia, muitas vezes pelo médico, as interações médico-paciente. Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, tentamos agora um curso 100% virtual, até tentamos esse tipo de titulação em ciências de saúde de uma forma virtual. Agora, medicina e enfermagem são cursos de aplicação prática, então realmente seria muito difícil admitir e aprovar um programa com essas características. Então, um pouco além dessas práticas clínicas, claro, você pode inclusive dar toda a formação virtual, mas as práticas clínicas, nós acreditamos que esse modelo não ajudaria a preencher esse gap que nós temos entre a teoria e a prática. Estamos há muitos anos tentando superar esse gap entre prática e teoria. Isso seria muito complicado. Agora, com relação às pesquisas, investigações, como o doutor André mencionou e a reitora, a doutora Denise, como comentou também, a pesquisa, a investigação em si, eu acho que nós tentamos integrá-las dentro das competências transversais, mas eu acho também que é uma conta um pouco que está ali pendente. É interessante esse modelo que vocês mencionaram da Universidade de Colômbia, poder integrar, digamos, um doutorado na graduação. Vocês são até privilegiados de poderem ter esse tipo de formação, ou seja, começar um doutorado durante a graduação. Nós, no nosso sistema de residência, nós tentamos potencializar um pouco essa prática baseada em evidências, mas eles precisam fazer certas formações contínuas com questões metodológicas, etc. Agora, o que realmente nós estamos verificando por meio da Direção-Geral das Universidades é como que nós podemos integrar realmente as competências de pesquisa
de uma forma verdadeira, não ali somente no papel, nesse currículo do residente, de uma forma como que nos outros países, quando ele termine a sua residência, ele tenha paralelamente a sua tese de doutorado, como acontece em outros contextos. Aqui ainda, digamos que esse espírito vocacional e esse espírito da prática clínica e dessas horas ali do lado da cama, da maca do paciente, esses outros aspectos de pesquisa estão um pouco mais distanciados. Então, é um elemento que precisamos melhorar e que, além disso, nós precisamos fazer isso num futuro muito próximo, realmente, porque, de certa forma, somente mediante a prática baseada em evidência que nós vamos poder realmente melhorar esses resultados dos pacientes, e isso está muito claro para todos nós. Agora, sobre a questão da implantação das questões relacionadas a questões de saúde que vocês comentaram, esse grau de implementação é muito desigual. Embora aqui na Catalunha nós tenhamos uma vantagem que é nós temos uma forte indústria da tecnologia associada ao nosso território. Então, nós temos muitas empresas tecnológicas, várias empresas tecnológicas, e isso muitas vezes faz com que nós sejamos muito competitivos nesse sentido, porque de uma forma muito fácil nós podemos elaborar projetos para desenvolver, digamos, novos dispositivos, novos aplicativos, e com isso nós temos uma pequena vantagem. Então, aqui o grande desafio acaba sendo justamente as questões relacionadas com o analfabetismo digital, porque nós temos, como eu estava dizendo no início, uma população muito envelhecida de médicos, de profissionais da área de saúde, alguns territórios muito dispersos geograficamente. Então, nessa circunstância, fazer esse tipo de educação digital é muito difícil. Então, nós conseguimos integrar algumas pessoas, assim, já bem mais velhas e que pensávamos que seria muito difícil poder utilizar essas ferramentas, mas estão utilizando de uma forma excelente mesmo. Agora, a partir de cursos que estão sendo feitos em centros cívicos, em diferentes cidades de municípios pequenos, mas o desafio está sendo muito grande. Como que nós temos acesso a essas pessoas maiores, mais velhas, porque às vezes, claro, são pueblos que nós chamamos cidadezinhas, em vilarejos distantes, então isso é muito difícil para nós. Nós vamos avançando sempre, tentamos melhorar sempre, mas tudo na vida é passível de melhora, é passível de aperfeiçoamento, mas precisamos pensar com relação a esses profissionais. Comentamos que o nosso quadro de profissionais são realmente são profissionais já de mais idade, realmente. Isso acaba sendo um estresse muito grande para todos nós aqui. Então, isso que nós tivemos que realizar durante essa pandemia, isso foi muito difícil para esses profissionais, provocou muito estresse nesses profissionais. Então, nós estamos trabalhando isso. Antes da pandemia era uma coisa, nós estávamos prevendo fazer uma ação justamente para desenvolver isso, como um fórum de diálogo profissional para todos esses profissionais. Nós fazíamos a cada 3 anos, estabelecíamos uma série de prioridades. Dentro dessas prioridades estava justamente essa implementação de competências digitais para nossos profissionais, porque apesar de ter todas as histórias os prontuários clínicos digitalizados na Catalunha de uma maneira geral, mas todos tentaram se adaptar às suas questões informáticas também, mas ainda realmente aspectos muito importantes, dificultosos e que são passíveis realmente de melhora e uso das tecnologias de formação e a comunicação. Agora, com relação ao que a doutora Adriana Aguiar estava comentando sobre as questões das profissões de profissionais da área de saúde, foi um grande desafio realmente. Como sempre, a realidade, ela vai de uma forma mais rápida, digamos, que as leis, e para nós, por exemplo, essa lei 86 nós já mudaríamos certamente, porque, por exemplo, as trabalhadoras da área social, elas não foram levadas em consideração com relação a essa lei. Quando tivermos essa integração
vai ser muito mais fácil para nós. Precisamos dessa reforma. Então, certamente, as comissões de estudo e sistemas de acreditação, eu acho que é um modelo, é um sistema de controle importante e que, em nenhum caso, vão sair, digamos, de uns indicadores e, de fato, as vagas para esses residentes nos hospitais, eles recebem por meio de função de uns indicadores. Então, se não cumprirem os indicadores de qualidade, digamos, o sistema, entre aspas, o que ele faz é, muitas vezes, ele te dar menos residentes ou não te dar residentes até que você melhore esses indicadores de qualidade. Isso se faz de uma forma paralela com os indicadores de qualidade, mais uma pesquisa que se faz a cada ano para os alunos e para poder, digamos, ter tanto a formação do hospital quanto a informação, digamos, desse residente. Dessa forma, nós podemos fazer essa triangulação. Eu acho que isso é muito importante porque nos dá, digamos, uma visão única e, de certa forma, há mais atores e que nós estamos realizando, digamos, em primeira pessoa, e isso permite aos hospitais e aos centros para que possam verificar se eles apresentam margens de melhora e possam competir entre eles. Eu acho que é um bom sistema nessa forma. E o papel do sistema único é de referência. Qualquer pessoa pode entrar nesse sistema de residência, não se baseia em outras questões, digamos, de classes nem nada. É um exame, é uma prova objetiva, todo graduado tem acesso e o que tiver a melhor nota vai ser aquele que realmente vai ter a sua vaga para residência. Então, eu acho que é um sistema, digamos, bem justo de distribuição de vagas de residentes e eu acho que, bom, eu acho que meu tempo já estourou, não é? Então, simplesmente, finalizando, eu acho que nos nossos sistemas, são dois bons sistemas, ou seja, educacional e mais há âmbitos e possibilidades de melhora. Um âmbito de melhora é a integração da pesquisa no currículo e outro âmbito justamente de melhora é a integração, digamos, das tecnologias de uma forma justamente muito mais humanizada e trabalhar as competências transversais, fazendo justamente, enfatizando justamente nos valores profissionais. Digamos, esses seriam os pontos mais relevantes dessa questão. Bem, estamos chegando então ao final de este encontro sobre a saúde na Espanha e seu modelo de educação e treinamento e capacitação profissional. Eu queria agradecer em nome do Fórum Inovação Saúde a participação da professora Montserrat, que nos brindou com uma excelente apresentação e comentários frente às colocações feitas pela professora Adriana Aguiar, a quem também eu queria agradecer as suas importantes contribuições, e a magnífica reitora, a professora Denise Carvalho, que precisou se ausentar, e também agradecer a ela as importantes participações. Senhores, muito obrigado pela participação de todos e encerramos aqui. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a